No dia em que contei ao meu marido e ao meu filho que havia perdido o emprego, meu marido fez as malas e foi embora, dizendo: "Você não é nada sem esse emprego." Meu filho, com lágrimas nos olhos, gritou: "Você não serve para nada agora, mãe." Mas o que eles não sabiam era que, 72 horas depois, recebi um inesperado pagamento de 1,3 milhão. 3 dias depois, eles me bombardeavam com ligações e mensagens desesperadas, implorando por uma segunda chance. "Você não serve para nada sem esse emprego." Julian cuspiu as palavras para mim enquanto arrastava sua mala pelo piso de madeira. A carta de rescisão tremia na minha mão enquanto eu observava 17 anos de casamento se encaminhando para a nossa porta. Lá em cima, Daniel fechou as gavetas com força, empacotando seus pertences às pressas. "Você não serve para nada agora." "Mãe!" gritou ele escada abaixo com a voz embargada. Apenas 72 horas depois de perder meu emprego, eu também estava perdendo minha família. A velocidade da traição deles me deixou sem fôlego, mas eles não sabiam o que estava por vir. 3 semanas antes, minha vida seguia seu ritmo previsível. O despertador tocou às 4h30, o mesmo dos últimos 17 anos. Silenciei-o rapidamente para que Julian pudesse dormir mais 3 horas antes de seu trabalho no escritório. Meus dedos automaticamente procuraram o medalhão de ouro no meu criado mudo, um presente de Vanessa, minha melhor amiga desde o ensino médio, e o coloquei no pescoço antes de sair da cama. A rotina era natural. Banho, café da manhã, rápido. Sair às 5h15 para chegar ao Giovanni's às 5h45, o que me dava 15 minutos para revisar os recibos do dia anterior antes da chegada da equipe da cozinha. Trabalhar como gerente sênior em um dos restaurantes italianos mais prestigiados de Boston havia definido minha vida adulta. Comecei como recepcionista aos 22 anos, subindo gradativamente até me tornar o braço direito de Giovanni aos 30. Quando o próprio Giovanni se aposentou. 5 anos atrás, eu basicamente administrava o lugar, embora seu nome permanecesse na porta e nos contra-cheques. O que ninguém sabia, nem Julian, nem Daniel, nem mesmo Giovanni, era o meu ritual particular, que começava no meu primeiro dia. Após cada turno, eu guardava uma pequena parte das minhas gorjetas e salário em uma conta separada. Inicialmente, apenas R$ 25 por semana, depois R$ 50, chegando aos $200 conforme minha posição melhorava. Às vezes, isso significava dizer a Julian que meu bônus era menor do que realmente era ou que ingredientes especiais custavam mais do que o preço real quando eu fazia as compras. A culpa me incomodava de vez em quando, mas algo lá no fundo me impulsionava a construir essa rede de segurança secreta. "Mãe, posso pegar o novo PlayStation?" Daniel havia perguntado no mês passado com seu rosto adolescente cheio de expectativa. "Papai disse que, se você concordasse, poderíamos buscá-lo neste fim de semana." Sorri e assenti, sabendo que os $500 mal afetariam nossa conta regular. Minha família nunca questionou nosso estilo de vida confortável, nunca se perguntou como meu salário no restaurante se estendia até então. O trabalho de Julian como ajustador de seguros de nível médio trazia um dinheiro estável, mas minha renda carregava o peso da hipoteca, da mensalidade da escola particular de Daniel e de nossas férias anuais na Flórida. O dia em que tudo desabou começou normalmente. Destranquei a entrada lateral de Giovanni. Assim que acendi as luzes e me acomodei à minha pequena mesa de escritório com os números da noite anterior, Giovanni ligou solicitando uma reunião matinal com toda a equipe da gerência. Um leve alarme soou na minha cabeça. "Vocês raramente chegam antes do meio-dia." Às 9h30, Giovanni estava diante de nós, com as mãos normalmente animadas e imóveis de forma anormal. "Os investidores se retiraram", anunciou com a voz monótona. "Após 32 anos estamos fechando definitivamente. Esta sexta-feira será nosso último culto." Meus colegas ofegaram e protestaram, mas fiquei em silêncio, os dedos agarrando a borda da cadeira enquanto a sala se inclinava. 17 anos da minha vida perdidos em uma reunião de 15 minutos. Recebemos generosas indenizações, 3 meses de salário, mas isso não significou nada contra o vazio que se abriu repentinamente diante de mim. Naquela noite,
Julian me abraçou com força enquanto eu dava a notícia. Vocês encontrarão algo ainda melhor, prometeu ele com sua confiança aparentemente genuína. Daniel me trouxe chocolate quente e compartilhou histórias sobre retornos de famosos, com sua estranheza adolescente momentaneamente deixada de lado nessa crise familiar. O apoio deles durou exatamente 18 dias. Na primeira semana, Julian sugeriu que eu me dedicasse a processar o que tinha antes de começar a procurar emprego. Na segunda semana, ele começou a deixar anúncios de emprego no balcão da cozinha. Na terceira semana, suas perguntas eram contundentes. Você ligou para aquele lugar em Cambridge? Seu antigo colega não mencionou uma vaga no centro da cidade? A verdade é que eu havia me candidatado a 17 vagas, todas recebidas com silêncio ou e-mails de rejeição educados, citando minha qualificação excessiva ou o número sem precedentes de candidatos. Aos 45 anos, descobri que os possíveis empregadores viam minha experiência como uma desvantagem e não como uma vantagem. Eles queriam talentos mais jovens e mais baratos, sem as minhas expectativas salariais. Stella, precisamos conversar sobre despesas, disse Julian certa noite, espalhando extratos de cartão de crédito sobre a mesa de jantar. Sua indenização não vai durar para sempre. Eu sei disso, retruquei, a pressão constante rompendo meu comportamento normalmente calmo. Tenho procurado em todos os lugares. Talvez seja a hora de pensar em algo diferente, sugeriu ele sem me olhar nos olhos. Varejo, talvez? Ou trabalho administrativo? As implicações doeram mais do que a própria sugestão. Depois de administrar um restaurante milionário, Julian achou que eu deveria abastecer as prateleiras ou atender telefones. Naquela noite, o peguei examinando nossa declaração de hipoteca, circulando números com uma caneta vermelha. A atitude de Daniel mudou drasticamente. O garoto que nunca se preocupou com o dinheiro de repente questionou cada compra que eu fazia. Precisamos de cereal de marca? Perguntou ele no supermercado. Mais tarde, ouviu ao telefone com um amigo. Não posso ir ao show. A situação de desemprego da minha mãe, sabe? O golpe final veio quando o aquecedor de água quebrou, inundando nosso porão com 5 centímetros de água. A conta de os $1.800 do concerto deixou Julian furioso. Isso é insustentável, disse ele, andando de um lado para o outro em nosso quarto. Você precisa dar um jeito. Estou tentando, sussurrei, lutando contra as lágrimas. Tentar não adianta, respondeu ele, tirando nossa mala do armário. Não consigo viver. Observei, incrédula, enquanto ele começava a fazer as malas, dobrando metodicamente camisas e calças. Quando estendi a mão para ele, ele se afastou bruscamente. Você não é nada sem esse emprego, sibilou. Palavras precisamente calculadas para ferir a mulher com quem me casei, com quem forneci, contribuí e com quem conquistei. Não sei quem você é agora. Lá de cima, Daniel apareceu na porta com os olhos arregalados de medo que rapidamente se transformaram em algo mais enquanto avaliava a situação. Sua lealdade não exigia deliberação. Vou com o papai, anunciou com o queixo erguido em desafio. Antes de se virar, deu o golpe final. Você é inútil agora, mãe. Enquanto carregavam o carro, nenhum dos dois olhou para a mulher que havia preparado suas refeições, lavado suas roupas e financiado suas vidas confortáveis por quase 2 décadas. A porta da garagem fechou com um zumbido, deixando-me sozinha, em uma casa de repente grande demais, silenciosa demais e cheia de lembranças de pessoas que me amavam condicionalmente. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que em 72 horas tudo mudaria novamente. Mas eles não sabiam o que estava por vir. 3 dias antes de me abandonarem, a atmosfera em nossa casa havia se tornado insuportável. Julian não se preocupou mais em disfarçar sua decepção. Naquela manhã de quinta-feira, encontrei-o à mesa da cozinha, café intocado, navegando pelos anúncios de aluguel em seu tablet. O que você está fazendo? Perguntei, servindo-me de uma xícara. Só estou vendo as opções, respondeu ele sem me olhar nos olhos. Talvez precisemos mudar de apartamento em breve. O jeito casual com que ele disse isso
como se estivesse discutindo a previsão do tempo para o fim de semana em vez de mudar de vida, fez meu estômago embrulhar. Ele continuou rolando a tela, acrescentando: Meu primo Mark tem um apartamento de 2 quartos no prédio dele. Não é ótimo, mas o aluguel dá para administrar só com o meu salário. Vou encontrar alguma coisa. Prometi pelo que pareceu a 100ª vez. Julian finalmente olhou para cima, com a expressão endurecida. Já faz 3 semanas, Stella. Não podemos continuar fingindo que isso é temporário. Naquela noite, eu havia preparado o prato favorito de Julian. Salmão com crosta de ervas e batatas assadas, uma oferta de paz. Cara, considerando a nossa situação, mas eu precisava aliviar a tensão. Quando ele entrou e viu a mesa de jantar posta com nossos pratos deliciosos, fez uma pausa. Qual é a ocasião? Perguntou, afrouxando a gravata. Sem ocasião, só achei que poderíamos aproveitar um bom jantar. Ele examinou a comida e franziu a testa. Quanto custou isso? A pergunta interrompeu minha tentativa de normalidade. É só um jantar, Julian. Jantar que não podemos pagar! Ele disparou, jogando as chaves no balcão com um estrondo. Salmão, enquanto você está desempregado? Não é hora de fingir que está tudo bem. Daniel desceu as escadas com dificuldade, atraído pelas vozes, alteradas. Aos 16 anos, ele herdara a constituição magra de Julian e meu cabelo escuro. Mas ultimamente seu rosto endurecera em uma expressão que eu não reconhecia. Vocês estão brigando de novo? Perguntou ele, olhando para a comida intocada. Sua mãe decidiu gastar no jantar em vez de economizar para a hipoteca do mês que vem, respondeu Julian. Vamos lá, disse Daniel, mas seu tom carecia de convicção. Ele pegou um prato e se serviu sem se sentar. De qualquer forma, eu tenho lição de casa. Depois que ele saiu, encarei Julian do outro lado da mesa. Você não precisava fazer isso na frente dele. Fazer o quê? Dizer a verdade? Ele cutucou o salmão. Alguém precisa ser realista por aqui. No dia seguinte, apenas 24 horas antes de eles partirem, meu celular tocou durante uma entrevista de emprego em um novo restaurante de fusão no centro da cidade. A expressão do gerente se azedou enquanto eu tentava silenciá-lo. Quando saí, 40 minutos depois, eu tinha 3 chamadas, perdidas da escola do Daniel. Meu coração disparou quando retornei à ligação. Daniel tinha se envolvido em uma briga. Nada sério, garantiu-me o vice-diretor, mas ele precisava ser buscado. Quando cheguei, Daniel estava sentado do lado de fora da sala, com uma bolsa de gelo pressionada contra o maxilar, os olhos fixos no chão. O que aconteceu? Perguntei, dando-lhe alta. Nada. No carro tentei novamente. Isso não é típico de você, Daniel. Brigas? Ele olhou pela janela, o maxilar cerrado sob a bolsa de gelo. Finalmente, quando nos aproximamos de casa, ele murmurou. Trevor perguntou se ficaríamos sem teto desde que você foi demitido. As palavras me atingiram como golpes físicos. Não, vamos ficar. Guarda. Ele interrompeu. Papai disse que talvez tenhamos que nos mudar para um apartamento. Todo mundo vai saber. Naquela noite, Julian chegou tarde em casa. Esperei na sala escura, sem conseguir dormir, precisando falar sobre Daniel, sobre nós, sobre nossa família cada vez mais fragmentada. Quando a porta da frente finalmente se abriu, às 23h20, eu podia sentir o cheiro de cerveja nele do outro lado da sala. Onde você estava? Perguntei. Saí com o Mark discutindo opções. Ele se jogou no sofá ao meu lado. Não aguento mais isso, Stella. Fazer o quê? Fingir que estamos bem. Esperar pelo milagre que não vai acontecer. Ele esfregou o rosto. Sabe o que o Mark disse? Ele disse, eu fui um idiota por deixar você cuidar das nossas finanças todos esses anos. A acusação me pegou de surpresa. O que isso quer dizer? Significa que talvez não estaríamos nessa enrascada se eu tivesse prestado atenção para onde o dinheiro foi. Sua voz ficou mais alta. 17 anos naquele restaurante, e o que temos para mostrar? Uma hipoteca que mal conseguimos pagar e um garoto que está se metendo em brigas porque a mãe não consegue manter um emprego. Algo estalou dentro de mim. Isso não é justo, e você sabe disso.
Justo? Julian se levantou abruptamente. Sabe o que não é justo? Construir uma vida com alguém que entra em colapso no minuto em que as coisas ficam difíceis. Eu o segui escada acima, onde ele arrancou nossa mala do armário. O que você está fazendo? O que eu deveria ter feito semanas atrás? Ele começou a jogar as roupas para dentro. Vou para a casa do Mark até resolver as coisas. Você vai embora assim mesmo? Minha voz soou distante, como se pertencesse a outra pessoa. Julian estava fazendo as malas com mais afinco. O que exatamente você está contribuindo agora, Stella? Para este casamento? Para esta família? Agarrei seu braço. 17 anos, isso não conta para nada? Foi então que ele disse, as palavras que ecoariam em minha mente por dias. Você não é nada sem esse emprego. Daniel apareceu na porta, acordado. Com a nossa discussão, seus olhos se moveram de um para o outro, depois se fixaram na mala. A compreensão surgiu em seu rosto. Pai. Sua voz soou tão jovem de repente. Faça uma mala, Julian disse a ele. Você vem comigo para a casa do tio Mark. Daniel! Implorei, estendendo a mão para meu filho. Você não precisa ir. Seus olhos, os meus olhos em forma e cor, se encheram de lágrimas. Por um momento, pensei que ele fosse ficar. Então ele sussurrou. Você é inútil agora, mãe. E se virou. 40 minutos depois, eles tinham sumido. Fiquei parada na entrada da garagem, observando as luzes desaparecerem na rua, a luz da varanda do vizinho projetando longas sombras em nosso gramado. A senhora Peterson espiou através das cortinas, certamente adicionando esta cena às fofocas da vizinhança de amanhã. Lá dentro, o silêncio me esmagava. Eu vagava de cômodo em cômodo, tocando o barbeador de Julian no banheiro. A lição de casa abandonada de Daniel em sua mesa. A foto de família do Natal passado que de repente parecia ficção. Na cozinha, nossos pratos sujos do jantar ainda estavam na pia. A última refeição de Julian e Daniel naquela casa. Afundei no chão, encostada na geladeira, e finalmente deixei as lágrimas rolarem. Elas me atormentavam em ondas, roubando meu fôlego, deixando meus dedos dormentes. Chorei pelo meu emprego perdido, pela minha família despedaçada, pelo futuro que havia evaporado em uma única noite. Quando as lágrimas pararam de cair, continuei no ladrilho frio, observando a luz, cinzenta do amanhecer penetrar pelas janelas enquanto os primeiros pássaros começavam a cantar. Uma clareza inesperada me invadiu. Meu marido e meu filho não tinham ido embora porque eu tinha perdido o emprego. Eles tinham ido embora porque nunca me tinham visto de verdade. Para eles, eu era apenas uma função. Provedora, cozinheira, presença estável. Sem meu salário, eu não tinha valor. 17 anos eu havia passado na Giovanni e 17 anos eu havia economizado, me preparando para algo que eu não conseguia nomear. Agora eu sabia o que era. Seguro contra o amor condicional, proteção contra a família de mau humor. Levantei-me do chão e fui procurar meus extratos bancários particulares. Era hora de fazer uma ligação. Às 7h30 disquei o número da Vanessa, sabendo que ela estaria acordada, preparando-se para o plantão da manhã no hospital. Ela atendeu no segundo toque. Stella, está tudo bem? Minha voz falhou enquanto eu tentava falar. O Julian e o Daniel foram embora ontem à noite. O choque em sua voz refletia minha própria descrença. Estou indo aí, me dê 20 minutos. Fiel à sua palavra, Vanessa chegou exatamente 19 minutos depois, ainda usando o uniforme do plantão da noite, carregando um saco de bagels frescos e café. Seu perfume familiar, algo floral e limpo, encheu minha cozinha enquanto ela me envolvia em um abraço apertado. Conte-me tudo, disse ela, servindo café em 2 canecas. Relembrei os acontecimentos da noite anterior, com a voz firme até chegar às palavras de despedida de Daniel. Você é inútil agora, mãe. Foi o que meu filho me disse. O rosto de Vanessa se fechou. Isso não parece com o Daniel, também não parece com o Julian, mas aqui estamos. Empurrei meu café intocado para longe. Ives, no minuto em que eu não puder pagar as contas, homens. Vanessa murmurou, apertando minha mão. Então qual é o seu plano? Hesitei e então peguei a pasta que havia recuperado antes.
Tem uma coisa que eu nunca contei a ninguém, nem mesmo a você. Deslizando o extrato bancário sobre a mesa, observei seu rosto enquanto ela registrava os números. Seus olhos se arregalaram, alternando entre o papel e o meu rosto. Stella? Ela sussurrou. Isso é real? $1.322.000. Assenti, uma estranha calma me invadindo agora que meu segredo finalmente fora compartilhado. Tenho economizado desde o meu primeiro dia na Giovanni. Pequenas quantias no início, depois mais, à medida que fui ganhando promoções ao longo desses anos. Vanessa largou o extrato. Por que você não me contou? A pergunta me fez parar. Por que não contei? Não tenho certeza. Começou como uma rede de segurança, depois virou um hábito. Depois de um tempo, ver os números crescerem me deu controle, eu acho. Algo que era só meu. Vanessa balançou a cabeça, espantada. E Julian não fazia ideia? Ninguém fazia? Abri a conta com o meu nome de solteira em outro banco. Depositaria dinheiro sempre que pudesse para que não aparecesse em nossos extratos conjuntos. Inteligente, murmurou Vanessa. Ela tomou um gole de café, me observando. Então, o que você vai fazer com isso agora? A pergunta pairava entre nós. O que eu ia fazer? Por 17 anos, concentrei-me em cultivar essa reserva, sem nunca planejar como realmente a usaria. Não sei, admiti. Parte de mim quer ligar para o Julian e jogar os números na cara dele. Tentador, concordou Vanessa com um sorrisinho. Mas existe um jeito melhor de mostrar a ele o que ele deixou para trás, que é viver a vida feliz, começando com umas férias. Ela pegou meu celular e abriu o navegador. Para onde você sempre quis ir, mas não pôde por causa do trabalho ou de obrigações familiares? Vanessa, eu não posso simplesmente... Sim, você pode. Seu tom de voz se interrompeu. Sem discussão. Você vem economizando há quase 2 décadas. Se não agora, quando? Ela tinha razão. Para que eu estaria economizando se não fosse para um momento como aquele? Mesmo assim, a ideia de gastar dinheiro que eu havia guardado por tanto tempo desencadeou uma ansiedade quase física. Eu me sentiria culpada por gastá-lo em algo frívolo, confessei. A expressão de Vanessa se suavizou. Stella, cuidar de si mesma não é frívola. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Este dinheiro representa 17 anos de trabalho duro. Você mereceu. Pela primeira vez, desde que Julian e Daniel partiram, senti uma ponta de possibilidade. Talvez uma semana em algum lugar quente, nada extravagante. Essa é a minha garota, disse Vanessa, já olhando os aluguéis de temporada. E a Flórida? Você sempre amou São Petersburgo. Passamos a manhã planejando, não férias luxuosas e exageradas, mas algo confortável e restaurador. Alugar um apartamento à beira-mar por 10 dias, alugar um carro, fazer reservas em restaurantes bem avaliados. Ao meio-dia, tudo estava reservado, e a realidade do que eu estava fazendo começou a se impor. E se eles ligarem enquanto eu estiver fora? Perguntei, a ansiedade voltando. Aí eles ligam. Vanessa deu de ombros. Seu telefone funciona na Flórida, mas você não precisa de disponibilidade imediata, Stella. Ei, te abandonei depois. Vanessa saiu para o turno da tarde. Comecei a fazer as malas, primeiro mecanicamente, depois com entusiasmo crescente. Maiôs que eu não usava há anos, vestidos de verão, sandálias. Cada item que eu colocava na mala parecia um pequeno ato de rebelião contra as restrições sob as quais eu vivia. O telefone fixo tocou no momento em que eu estava fechando o zíper da minha mala. O número da mãe de Julian apareceu no identificador de chamadas. Deixei cair na caixa postal e então ouvi sua voz preocupada ecoar pela cozinha. Stella, querida, Julian me contou o que aconteceu. Sinto muito pelo seu trabalho. Sei que as coisas estão difíceis agora, mas as famílias devem se manter unidas em tempos difíceis. Por favor, me ligue de volta para que possamos conversar. A mensagem confirmou o que eu suspeitava. Julian havia inventado a história para se fazer de vítima. Apaguei a mensagem de voz sem retornar a ligação. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde que perdi o emprego.
De manhã, chamei um táxi para me levar ao aeroporto, trancando nossa casa, a minha casa, atrás de mim. Quando o táxi partiu, vi a senhora Peterson observando da janela. Novamente, por impulso, sorri e acenei, deixando-a pensativa. No aeroporto, esperando para embarcar em meu voo para Tampa, dei uma olhada em uma loja de presentes e comprei impulsivamente um diário com capa de couro. Na primeira página em branco escrevi: "Primeiro dia da minha nova vida." Abaixo, acrescentei: "Coisas que aprendi. Primeiro, sempre tenha seu próprio dinheiro. Segundo, pessoas que só te valorizam pelo que você oferece não te valorizam de verdade." O embarque começou e, ao me acomodar no meu assento na janela, uma sensação de leveza tomou conta de mim. Pela primeira vez em 17 anos, eu não tinha onde estar, ninguém com quem me importasse, nenhuma expectativa a cumprir, exceto as minhas. O avião taxiou pela pista, ganhando velocidade até o momento da decolagem, o instante mágico em que a gravidade se afrouxa. Enquanto subíamos para as nuvens, tirei uma foto do meu cartão de embarque e dos meus óculos de sol dispostos sobre a mesa, com a asa do avião visível pela janela. Analisei a imagem e abri o Instagram, uma conta que raramente usava, exceto para curtir as postagens do Daniel. Meu dedo pairou sobre o botão de compartilhamento enquanto eu escrevia uma legenda simples. Às vezes, a vida dá voltas inesperadas. Flórida, aí vou eu. Respirando fundo, publiquei: "Meu primeiro passo deliberado em direção à luz, minha força secreta finalmente revelada, não com um confronto, mas com uma alegre declaração de independência." A Flórida me recebeu de braços abertos. O apartamento à beira-mar superou minhas expectativas. Espaçoso e arejado, com janelas do chão ao teto com vista para o Golfo do México. Na minha primeira manhã, acordei com o som das ondas e observei o nascer do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. Depois de um café da manhã simples na varanda, caminhei descalça pela praia, deixando a água morna lamber meus tornozelos. Por volta do meio-dia, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Daniel: "Onde você está?" "Não, desculpe, apenas um homem disfarçado de preocupação." Guardei o telefone de volta na minha bolsa de praia sem responder. Deixei que ele pensasse. Naquela noite, me arrumei para o jantar em um restaurante de frutos do mar sofisticado que Vanessa havia recomendado. Antes de sair, tirei uma selfie no espelho de corpo inteiro do apartamento. Eu com um vestido azul esvoaçante que comprei anos atrás, mas nunca usei. O pôr do sol visível através da janela atrás de mim. Postei com a legenda: "Jantar para uma pessoa não é tão ruim quando a vista é tão linda." Novo capítulo Man ao autocuidado. Em poucos minutos, Julian viu a história. Ele não me mandou mensagem, mas a notificação do seu nome aparecendo me causou um pequeno arrepio. Daniel comentou com um único ponto de interrogação. Deixei sem resposta. O maitre d' me sentou em uma mesa com vista para a água. Quando ele perguntou se eu estava esperando alguém, sorri e disse: "Só eu esta noite." As palavras soaram estranhas na minha língua, não tristes como eu poderia esperar, mas libertadoras. Nos dias seguintes estabeleci uma rotina: caminhadas matinais na praia, tardes explorando atrações locais, noites experimentando novos restaurantes. A cada dia, eu postava uma foto minha cuidadosamente composta, voando de parapente, experimentando a culinária local, dando uma olhada em boutiques. Nada chamativo ou pretensioso, apenas a evidência silenciosa de uma mulher aproveitando a vida. No quinto dia, Julian ligou. Vi seu nome piscar na tela enquanto terminava uma torta de limão em um café à beira-mar. Quando a caixa postal atendeu, ele deixou uma mensagem: "Stella, onde você está? Sua sogra está morrendo de preocupação." Daniel disse: "Você está na Flórida. Me ligue de volta imediatamente." O tom de comando, tão familiar depois de 17 anos, provocou uma onda de raiva. Apaguei a mensagem sem retornar a ligação. Naquela noite, recebi uma mensagem de Daniel que fez meu coração apertar. "Mãe, você vai voltar? Papai queimou o jantar de novo." Essas 9 palavras revelavam muito. Não preocupação com o meu bem-estar,
mas com o inconveniente que minha ausência causava. Ainda assim, foi o primeiro sinal de vulnerabilidade do meu filho desde que eles partiram. Respondi: estarei em casa em 5 dias. Tem lasanha congelada no freezer do porão. No 7º dia, decidi que era a hora. Depois do café da manhã, entrei no meu aplicativo bancário e tirei uma captura de tela do saldo da minha conta. 1.322.783, Tlacaré 42. Abri o grupo de WhatsApp da nossa família, inativo desde que eles tinham ido embora, e comecei a digitar uma mensagem sobre o cruzeiro ao pôr do sol que eu havia reservado. No meio do caminho, anexei a captura de tela sem querer e rapidamente respondi: desculpe, imagem errada. Queria enviar fotos das férias. Apaguei a mensagem imediatamente, mas sabia que ambos já a tinham visto. Os 2 tiques azuis do WhatsApp confirmaram. A resposta foi imediata. Primeiro Julian, Stella, me liguem agora. Depois Daniel. Mãe, o que foi isso? Silenciei o celular e segui para o meu cruzeiro ao pôr do sol com um sorriso nos lábios. Quando voltei para o apartamento, 3 horas depois, eu tinha 17 chamadas perdidas e 34 mensagens de texto. O tom de Julian havia evoluído de exigente para desesperado. Por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar. As mensagens de Daniel me tocaram com mais força. Mãe, me desculpe pelo que eu disse. Por favor, me ligue de volta. Sentei-me na varanda, ouvindo as ondas quebrando na praia, enquanto pensava no meu próximo passo. Uma parte de mim, a parte ainda ferida pela rejeição, queria ignorá-los completamente, deixá-los cozinharem seu arrependimento. Mas outra parte reconheceu isso como uma oportunidade para algo novo e melhor. Antes de responder, liguei para Vanessa. Eles morderam a isca. Ela perguntou rindo quando descrevi suas reações. Anzol, linha e chumbada. Confirmei, mas agora, não sei bem o que fazer. Uma parte de mim quer perdoá-los, mas tenho medo de que eles só me queiram de volta por causa do dinheiro, concluiu ela. Como exatamente eu sei se o remorso deles é genuíno? Vanessa ficou em silêncio por um momento. Não dá para ter certeza, mas dá para definir os termos. Lembre-se, você está negociando de uma posição de poder agora. Ela estava certa. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu tinha as cartas na mão. Naquela noite, mandei uma mensagem para os 2. Estarei em casa no domingo. Podemos conversar então. Os dias restantes das minhas férias passaram em um borrão de sol e autodescoberta. Rascunhei e reescrevi o que diria a eles, praticando em frente ao espelho do banheiro até que as palavras parecessem certas. O domingo chegou rápido demais. Quando meu avião pousou em Boston, a ansiedade deu um nó no meu estômago. E se esse confronto corresse mal? E se eles não aceitassem os novos limites que eu precisava estabelecer? Julian e Daniel estavam esperando, no desembarque, ambos parecendo menores, de alguma forma diminuídos. Daniel correu primeiro, envolvendo-me com os braços em um abraço apertado. Sinto muito, mãe. Ele sussurrou contra meus cabelos. Julian se aproximou cautelosamente, a incerteza estampada no rosto. Bem-vinda de volta, Stella. A viagem para casa foi estranha. As conversas foram forçadas. Respondi às perguntas hesitantes sobre a minha viagem com respostas breves, guardando a discussão de verdade para quando estivéssemos em casa. Na nossa sala, na minha sala de estar. Sentamos em triângulo. Eu na poltrona, eles lado a lado no sofá. A dinâmica de poder havia mudado, e todos nós sentíamos isso. Acho que está na hora de conversarmos honestamente. Comecei com a voz mais firme do que eu esperava. Sim, eu tenho dinheiro. Dinheiro que economizei com cuidado ao longo de 17 anos. Dinheiro que nenhum de vocês sabia, porque nunca perguntaram sobre minhas finanças além do que eu contribuía para esta casa. Julian se inclinou para a frente. Stella, se eu soubesse, você não teria ido embora. Interrompi. Esse é o problema, Julian. Seu compromisso com esta família não deveria depender do meu saldo bancário. Daniel olhou para as mãos. Estávamos com medo, mãe. Papai disse que poderíamos perder a casa. Eu também estava com medo, respondi suavemente.
com medo de perder minha identidade depois que aquele restaurante fechasse, com medo de enfrentar um futuro incerto. Mas, em vez de me apoiarem nesse medo, vocês dois me abandonaram quando eu mais precisei. O silêncio que se seguiu foi carregado de reconhecimento. Finalmente Julian falou, com a voz rouca de emoção. Você tem razão. Nós falhamos com... Você. Eu falhei com você. E sinto muito mais do que consigo expressar. Pela primeira vez, ouvi remorso genuíno em sua voz. Não manipulação, nem cálculo, mas arrependimento verdadeiro. Se você estiver disposto, eu disse cuidadosamente. Eu acho... Podemos construir algo novo a partir daqui, mas tem que ser diferente, parceria igualitária, respeito mútuo e total transparência financeira de todos nós. Conversamos por horas, estabelecendo limites, fazendo promessas e encontrando o caminho para o perdão. Não seria fácil. A confiança, uma vez quebrada, não se conserta da noite para o dia. Mas, ao pôr do sol naquele domingo à noite, senti algo que não esperava sentir novamente tão cedo. Esperança. Daniel preparou o jantar. Macarrão com queijo de caixinha, mas preparado com amor. Enquanto comíamos, ele perguntou hesitante. Então, o que você vai fazer com o dinheiro, mãe? Sorri, pensando em todas as possibilidades que se abriam diante de mim. Estou pensando em abrir meu próprio restaurante. Algo pequeno para começar, e reservar fundos para a faculdade para você. Mas, principalmente, vou garantir que nunca mais nos sintamos presos. Nenhum de nós. Julian estendeu a mão por cima da mesa para pegar a minha. Deixei que ele a pegasse, seu toque familiar ao mesmo tempo estranho e reconfortante. O que você decidir, ele disse. Estamos com você, realmente com você desta vez. Assenti, aceitando suas palavras, mas reconhecendo que só o tempo provaria seu valor. O caminho à frente não seria tranquilo, mas estávamos dando os primeiros passos juntos. Uma família transformada pela verdade, reconstruindo-se em termos mais honestos.